Bom, nós estamos aqui e vamos seguir então para esse importante momento que temos aqui do nosso culto, que é um momento nosso de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos alimenta, igreja. A palavra de Deus que alimenta o meu ser, o meu coração e o seu também. E vamos orar mais uma vez, orando por esse momento do Senhor para conosco, amém? Feche os seus olhos. É assim que estamos nesse instante diante do Senhor, Pai. A Tua palavra é alimento para as nossas almas, a Tua palavra nos sustenta, nos mostra o caminho do eterno, Pai, dos Teus propósitos, dos Teus planos, e é assim que estamos aqui nessa noite, prontos, Pai, desejosos, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e use esse momento conforme aquilo que é propósito Teu para a vida da Tua igreja, Senhor. E que todos nós, ó Pai, tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito tem a nos dizer nessa noite. É assim que nós oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós seguimos, então, esse nosso mês de janeiro, do qual nós temos olhado para esse tema, como o primeiro do ano, essa série chamada Recomeços, e algo que eu tenho sempre ressaltado aqui contigo, aos domingos, da importância de olhar para esse tema, é justamente sobre pensar recomeços para projetar a busca de viver o novo de Deus. Tenho chamado a tua atenção para a ideia, para a conclusão de que Deus, Ele deseja que nós vivamos recomeços, sim, e pensar sobre recomeços não tem que ver necessariamente em pensar que, puxa, está dando errado, não está legal, ou está muito ruim, mas tem a ver com Deus do novo, tem a ver com um Deus grandioso, o Deus que pode fazer coisas infinitas, inimagináveis, grandes coisas como nós cantamos aqui, não é? O impossível que tantas vezes nós chamamos, mas que para o nosso Deus não é impossível. Então, nós temos passado nesse mês nos desafiando a esse tema. E algo que eu chamo a tua atenção aqui nesse início é de justamente te provocar, assim como tenho sido provocado, a pensar: eu preciso não simplesmente ouvir uma série sobre recomeços na igreja, mas eu preciso olhar para a minha vida na presença de Deus e refletir diante dele sobre os recomeços que ele deseja para mim, onde precisa e tem que ser melhor, porque o nosso Deus é o Deus do novo. O nosso Deus é o Deus que quer que nós experimentemos mais da sua presença, mais da sua santidade. Deus quer nos impactar com aquilo que Ele pode fazer, porque é assim que nós demonstramos a glória dEle na nossa vida, meus irmãos. Nós não estamos aqui nesse mundo para mostrarmos a nossa glória própria, porque nós não temos glória própria, mas somos chamados para o reino para brilhar a luz dEle. E recomeçar nesse mês implica em olhar para servos do Senhor e aprender com eles. Nos desafiar, sim, a pensar: tem coisa nova para mim, tem novos começos, eu tenho que resetar, eu tenho que voltar a coisas, a propósitos, a desafios que Deus tem para a minha vida, sim. E que você não saia desse mês como entrou, no nome de Jesus, mas que você saia cheio de desafios, cheio de propósitos, cheio de horizontes, dos quais, por meio da palavra do Senhor, Deus te propicia pensar e refletir na presença dEle. Porque Deus tem coisa nova para a sua vida, meu irmão. Deus tem coisa nova para a minha vida. Deus tem coisa nova para essa igreja, como a irmã Marina orou aqui. E o nosso coração precisa estar sedento assim, em dizer: venha Deus, venha com teu novo. Nós queremos, nós desejamos, nós precisamos isso. Então nós temos olhado para esse mês dentro desse tema que o Senhor colocou para a nossa igreja. E nós começamos, só aqui a título de recapitulação, o nosso mês olhando para a vida de Josué, chamado para um recomeço, foco a uma conquista que Deus tinha para ele. Nós nos dedicamos a esse tema, o pastor Daniel pregou nesse domingo. Depois, na sequência, nós olhamos para Abraão, que foi chamado por Deus para recomeçar sonhando com aquilo que ele queria realizar na vida de Abraão, que era algo grande, poderoso, tremendo, a ser vivido por Abraão.
E Deus chamou Abraão para sonhar com isso, Abraão sonhou e Abraão viveu essa realidade na sua vida, como a Bíblia nos relata. E na semana passada nós então olhamos para a vida de Caleb, também no Antigo Testamento, nos quais nós prestamos atenção na vida desse servo do Senhor, observando as características certas que o fizeram marcantes nessa experiência de recomeçar diante e na presença de Deus. E agora nós temos ainda 2 domingos, hoje o próximo para olhar para esse tema, e agora nós vamos seguir para o Novo Testamento, continuando, refletindo sobre essa série. E a provocação que eu tenho aqui, dentro do que nós vamos olhar e pensar nessa noite, é sobre a ideia de que não basta simplesmente recomeçar, mas há que se recomeçar da forma certa. Porque pensar em recomeço, às vezes, simplesmente pode nos aludir à ideia de começar um novo tempo, um novo ciclo, pura e simplesmente, como se o simples fato de recomeçar já fosse, por si só, garantir coisas boas. Mas não, o que nós vamos olhar aqui hoje, a ideia é pensar sobre começar da forma certa, porque nós precisamos sim readequar a nossa atitude, e nós precisamos viver, para viver as grandes coisas das quais nós cantamos aqui, nós precisamos recomeçar, certo? Semana passada nós pensamos sobre a característica do servo de Deus, hoje nós vamos pensar no cenário do qual isso faz parte. E eu te convido para que você venha comigo para a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2, farei uma leitura aqui corrida com alguns comentários dos versículos de 1 a 11, na Nova Versão Transformadora NVT. O título aqui do trecho se chama, texto bem conhecido da Palavra de Deus, que se chama O Casamento em Caná, que nos diz assim, então, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. 3 dias depois do último evento relatado aqui no capítulo 1. E nesse casamento, a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. E durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. E havia ali perto 6 potes de pedra usados para purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. E Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse Jesus: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções, e o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo, e o anfitrião, e aí diz então o anfitrião ao noivo: o anfitrião sempre serve melhor o vinho primeiro, sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam o bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Bem, igreja, qual o contexto que nós temos aqui dessa passagem, primeiramente, indo aqui? Basicamente,
que nós vamos aqui perceber e constatar logo de imediato é que é o relato de uma história de um casamento, mas um casamento do qual acontece um evento em comum, certo? Nós não vamos ver outra narrativa do tipo na Bíblia, e nem fora dela também, nunca vimos algo do tipo. E aqui a gente não tem muitos detalhes. O que a gente vai constatar e poder aqui discriminar logo de cara é que haviam alguns convidados que estavam ali muito bem postos, que eram quem? Maria, a mãe de Jesus, Jesus e os seus discípulos. Alguns estudiosos vão dizer aqui que provavelmente era um casamento de familiares de Maria, na família ali de Jesus. Por quê? Porque justamente pelo fato de Maria e Jesus estarem ali, pelo fato também de Maria ter acesso e comando aos empregados ali da festa, sem nenhum tipo de dificuldade. Mas nós temos então esses convidados aí listados, discriminados, e um casamento no qual acontece esse milagre. E para a gente entender muito bem essa passagem aqui, nós precisamos entender em alguns pontos aqui sumarizados do que se trata um casamento naquele tempo, ali na Judéia. Hoje, quando nós vamos a festas de casamento, geralmente a gente vai passar ali por cerca de 3, 4, quando muito 5, no máximo 6 horas, quando está muito animado e quando há ocasião, não é? Mas o casamento na Judéia, ele era diferente. Ele era um casamento de 7 dias. Era muito tempo de festa. Era muito tempo de celebração, sim. A gente vai ver. Nem todos os convidados chegavam e ficavam ali os 7 dias, isso é fato. Então você tinha ali uma série de situações das quais alguns vinham, ficavam mais, outros vinham, ficavam menos, alguns davam uma passadinha, alguns apreciavam muito a festa, e tudo isso, imagine você comigo o quanto era difícil para algum noivo, por mais organizado que fosse, ter uma estimativa da quantidade de vinho que haveria de ser necessário, assim como das outras coisas que fizessem necessárias aí para essa celebração. E aqui a gente precisa lembrar também que esses casamentos, eles eram culturalmente, fazia muito parte da época de Jesus, a presença assim do vinho, porque o vinho ele simbolizava esse momento de festa, esse momento de alegria, esse momento de comemoração. E conforme o próprio texto vai nos apontar aí, o que acontece? Geralmente o pessoal provisionava ali para a festa com vinho, mas já mandava logo o melhor vinho no início, por quê? Porque era a abertura da festa, era o começo da festa. Porque depois de muito festejar, até aqueles que estavam ali por mais tempo, ele já teria com certeza perdido um pouco do paladar ali, e aí um vinho de menor, inferior, vamos dizer assim, não faria tanta diferença. Então, era geralmente assim que, em curtas palavras, aqui do que se faz necessário para a gente pode e deve entender como era um casamento da época, e como era esse casamento aqui do qual o relato nos conta. Mas o que acontece em particular nesse casamento aqui que nos chama a atenção? O fato é que a coisa sai do controle, um evento infeliz acontece. Porque é certo, muito certo que o noivo tinha tido sim o controle e o cuidado de providenciar vinho, e muito provavelmente ele fez todo esse exercício de preparar o melhor vinho para o começo, o melhor vinho que ele tinha a oferecer, e ofereceu. Mas aqui a gente não vai ter detalhes do que aconteceu nesse casamento. O fato é que entre convidados e convidados que estavam para aquela festa, ou que passaram naquela festa, o vinho então se mostrou insuficiente e ele acabou. E é aí que essa trama então ela acaba envolvendo a Jesus, na medida que ela se desenrola. Porque Jesus entra em cena, Jesus transforma a água em vinho, nesse feito miraculoso conforme nós lemos aqui. E aí, obviamente, é um vinho do qual tem a ver com aquilo que Jesus pode fazer, é o melhor vinho de todos. E então, como o texto nós lemos aí, ele vai dizer, esse é o primeiro milagre que Jesus realiza, e é o primeiro milagre que tem um público a ser alcançado, que são os discípulos. Porque ao fim do trecho que nós lemos aqui, vai nos apontar e dizer que os discípulos, então, pela primeira vez, veem esse feito miraculoso, o primeiro deles, e eles presenciam a glória do Pai. Então eu vou desenvolver com vocês aqui, meus irmãos,
3 pontos trabalhando essa série em torno de uma personagem, porque nós sempre temos feito isso aqui nesses últimos domingos, olhando nessa série sobre recomeços. E hoje nós vamos olhar sobre a personagem desse texto aqui, Maria, mãe de Jesus. Nós vamos prestar atenção na atitude dela que é relatado em meio a esse episódio aqui. E o primeiro ponto aqui que eu quero abordar com vocês, quero chamar a atenção, é para o aspecto de Maria, que estava totalmente consciente acerca da presença de Jesus. Acerca da consciência da presença de Jesus naquele lugar, da qual estava para Maria. E aí vamos lá, eu vou te mostrar por quê. Aqui vai dizer o texto que nós lemos que Maria, em vista do que começa a acontecer, naturalmente é um evento que vai dar sinais que vai acontecer, vai acabar o vinho, e alguns ficam sabendo primeiro. E Maria, então, ela fica sabendo, e o texto vai nos dizer então, que ela procura Jesus e ela vai dizer essa frase aparentemente aí, né, sutil, despretensiosa. Eles não têm mais vinho, Maria vai dizer aqui no texto. E essa simples frase que Maria vai dizer aqui, ela tem algumas possibilidades do que poderia ser, que só pelo que ela disse não nos dá um cenário de entender. Mas nós podemos, ao longo da trama e percebendo a resposta de Jesus, distinguir. Porque vamos lá, olha, poderia ser muito bem o quê? Maria, que ficou sabendo de algo que estava acontecendo naquele casamento, chega e comenta com Jesus, não é verdade? Porque quando você está no casamento, você conversa com aqueles que estão próximos a você. Você divide, olha, você viu, puxa, acabou a coxinha. Nossa, que gostoso que estava aquele canapé ali, não tem mais, não é? É muito provável que poderia ser um comentário totalmente despretensioso da parte de Maria. Poderia ser. Jesus era o filho dela, ambos estavam no casamento, o vinho, que era um elemento importante, estava por acabar, acabou aqui, nesse momento já quando ela menciona, e ela poderia simplesmente chegar ali e fazer um comentário para Jesus, não é de, filho, acabou o vinho. Ou num segundo cenário, Maria poderia o quê? Estar naquela predisposição de pensar assim, uau, é da família, acabou o vinho. Isso é complicado, porque um outro aspecto até para a gente pensar é que era muito vexatório, era muito vergonhoso quando nessas festas de vinho, de casamento, o vinho acabava. Porque era mais ou menos assim, essa festa não está com nada. Como assim? O noivo já está começando errado, ele nem está garantindo a alegria aqui da festa, como é que vai ser essa história desse casamento? Isso virava um motivo de piadinha na vila, aquela coisa que depois ficava marcada na história da família. Diante desse cenário, poderia sim que numa segunda situação, Maria estivesse chegando ali até Jesus para dizer assim, Jesus, filho, olha, é a nossa família, vamos fazer alguma coisa. Filho, preciso, conto com você, acabou o vinho, e aí, o que a gente vai fazer? E aí, meu filho, o que você pode fazer? Dá para fazer alguma correria? Dá para ir a algum lugar, correr atrás de vinho para essa festa? Porque não pode acabar, não pode trazer essa má experiência aqui para esse momento, para esse casamento tão especial? Poderia ser uma possibilidade assim também, não é? Mas também poderia ser um comentário, uma chamada para Jesus, o seu Senhor, não é? Do ponto de vista de dizer assim, eles não têm mais vinho, não é? E aí, meus irmãos, diante da fala de Maria, aí a gente precisa prestar atenção na resposta de Jesus, que lá no versículo 4 vai dizer para a gente, Jesus dizendo, mulher, isso não me diz respeito. Algumas versões da Bíblia vai dizer assim, mulher, que tenho eu contigo? E aí a gente olha isso aí, dá até aquela impressão assim, nossa, mas como Jesus foi rude, foi seco, não é? E aqui, porque isso aqui no texto, no português, a gente acaba tendo algumas palavras aqui que nem sempre casam com o sentido original. Mas quando Jesus diz mulher, ou conforme a sua versão senhora, o que ele está querendo dizer, isso era uma forma distinta, uma forma honrada, digna de chamar uma mulher na época. É como se ele estivesse falando até madame, né? Mulher. Mas ao mesmo tempo, sim, a fala de Jesus demonstra aqui uma fala mais assertiva, mais direta, não é? Da qual ele diz, que tenho eu contigo, isso não me diz respeito.
respondeu Jesus. E aí Jesus ainda diz: a minha hora ainda não chegou. E essa hora que Jesus está mencionando, aqui os estudiosos da teologia vão divergir em algumas correntes. Mas dentro do que o próprio capítulo vai nos sugerir, provavelmente tem a ver com esse evento do qual Jesus estaria por agir, por manifestar a sua glória. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui é justamente essa fala da qual Jesus está respondendo, e a resposta de Jesus, ao que tudo indica, está respondendo uma mãe, sim, mas uma mãe que está falando assim: o vinho acabou. E aí a gente precisa prestar atenção em quem era Maria, para a gente entender esse contexto. Porque eu quero lembrar aqui com você sobre essa pessoa que era Maria, mãe de Jesus. Pensa comigo, Maria, ela foi aquela mulher que muito tempo atrás, ali daquele momento, ela recebeu uma mensagem pessoal do anjo Gabriel, da qual o anjo chega e visita ela e diz assim: olha, você não é casada, você é virgem, mas você ficará grávida. E olha, anota bem, Maria, você não apenas ficará grávida, mas você ficará grávida, do seu ventre nascerá o Filho do Altíssimo. E aí Maria, então, ela se vê visitada por um anjo, e por um anjo que dá esse tipo de notícia de um feito miraculoso, de algo que estava fora de qualquer normalidade, de qualquer realidade. E o fato é que o anjo ainda disse para Maria, está tudo lá em Lucas 1, depois no seu devocional você pode ler. Ele ainda diz: e não é só isso, a tua prima Isabel, aquela que já é idosa, aquela que é dita e chamada estéril, no ventre dela está também um bebê, do qual fará parte desse momento também. E aí o texto vai dizer que depois de tudo isso, Maria sai e vai viajar e vai ver Isabel. E chega lá, Maria se depara assim com a sua prima, ela está de fato grávida. Um milagre, uma mulher idosa, uma mulher estéril está esperando um filho. Daqui a pouco vem Jesus e Maria, ela experimenta o puro milagre na sua própria vida. Espectadora do grande milagre, do grande feito de Deus na sua própria vida. É a mesma Maria que está anos depois no casamento, é a Maria que viu isso acontecer. Um anjo pré-anunciar de que algo grande aconteceria, e não seria simplesmente um puro e simples milagre, mas seria a vinda do Messias, do Filho de Deus. Ela é a espectadora número 1 disso, e ela está em consciência disso. Depois então Maria, ela vai ver esse menino Jesus, ele crescer íntegro. Porque pensa comigo, Jesus foi aquele que não pecou. Então, à medida que a gente compreende isso, pensa só no filho, no tipo de filho que Jesus foi para Maria. E Maria estava vendo ali o Filho de Deus, na sua família, aquele menino perfeito, crescendo, tomando forma. E ela não esquecia das palavras do anjo, e ela sabia que estava ali diante de algo sobrenatural, de algo grande, de algo poderoso da parte de Deus. E ela sabia que aquele menino era especial, que ele era o Filho de Deus. Ela sabia que ele era aquele que, quando adolescente, ensinava doutores na sinagoga. Ela sabia disso, e ela cria. Outros textos da palavra de Deus vão nos mostrar que Maria, ela era analítica, ela era aquela mulher que observava eventos e fatos, e guardava, e refletia, e pensava no calado do seu coração. E pensa só comigo no grau de expectativa que essa mulher vivia no seu interior, de saber que estava ali diante da presença tão próximo do seu cotidiano, alguém tão grande, alguém que traria algo tão revolucionário. E ela sabia que em algum momento algo ia acontecer. Maria tinha consciência da presença do Senhor Jesus perto dela. Não do Jesus puro e simplesmente filho que nasceu do ventre dela, mas do Filho de Deus que estava diante dela, porque o anjo disse e aquilo se concretizou. Ela sabia que aquilo era o puro milagre de Deus, e ela expectava ver esse grande mover de Deus próximo a ela. Ela tinha essa consciência da presença de Jesus próximo ao contexto dela, e ela queria assistir, ela queria ver isso, de que a qualquer momento algo muito novo, muito grande ia acontecer,
que aquele era o recomeço em pessoa da nação de Israel, do tão aguardado Messias. E aqui Jesus já está então nessa fase por volta dos seus 30 anos, e Maria certamente era pura expectativa, sede de querer viver o novo que Deus enviara, a consciência completa da presença de Jesus. A Bíblia menciona esses episódios aqui, mas pensa comigo quantos outros possivelmente Maria estava de olho em Jesus o tempo todo. De saber aqui, eu posso até ter outros filhos, depois eu me casei com José, eu tive outros filhos, mas esse menino aqui, essa presença é especial, e eu estou de olho porque eu sei que em algum momento vai acontecer. E tanto é, meus irmãos, que a reação de Maria à resposta de Jesus é algo muito natural, a gente vai ver na sequência do texto aqui. Porque quando Jesus chega e fala assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, a gente não vai ver Maria sair chateada, puxa, o meu filho me repreendeu, puxa, o meu filho foi direto comigo. Não, a Maria, ela continua atenta, ela continua ligada, ela continua consciente, e aí é nesse momento em que ela chega e diz para os servos, ela dá um comando para os servos, façam tudo o que eles lhe mandar. Primeiro aspecto que eu chamo a atenção aqui é de Maria, essa pessoa que está consciente da presença de Jesus por perto. Não de Jesus, seu filho, mas de Jesus, o Filho de Deus. Segundo aspecto que eu quero chamar a atenção aqui com você hoje, é Maria que está de olho, que está atenta ao seu Senhor, porque como eu acabei de mencionar, Maria então ela diz aos seus serviçais, quando ela recebe a resposta de Jesus, qual a fala dela aos servos ali? Olha, fiquem de olho nele e façam tudo o que eles lhe mandar. E a fala de Maria aqui, ela representa a seguinte ideia para ela mesma, tá? A ideia de, olha, a gente não está diante de qualquer um, com ele tudo pode mudar a qualquer momento, porque é o Filho de Deus, eu sei melhor do que ninguém isso, mais do que ninguém eu sei disso. Nós não podemos nos dispersar dele, nós não podemos nos desatentar dele, da sua presença, do seu agir, da sua possibilidade de agir. O centro da nossa atenção, o nosso foco, o nosso alvo, devem estar dirigidos para eles. É certo que para os outros, não, eles não estavam em consciência disso, porque eles não estavam lá nos outros episódios que eu mencionei aqui, como Maria de fato estava. Mas a fala de Maria, a ação de Maria é, pessoal, servos, não se desatentem, não se dispersem dele. Obedeçam a qualquer coisa do que ele comandar e disser aqui. Prestem atenção a qualquer coisa. E o terceiro e último aspecto que nós vamos ver aqui hoje nessa noite é de Maria, que não apenas está na consciência da presença de Jesus, mas que também convoca essa observação, esse estar com o foco nos Jesus, mas para o quê? Para produzir obediência total e imediata. Porque a fala de Maria é, façam tudo o que eles lhes mandar. E por que essa fala de Maria? Pensa comigo, porque para Maria não adianta apenas ter a consciência da presença e até de alguma certa forma estar olhando, estar ligado para ele, mas simplesmente quando ele surgir em cena e disser alguma coisa, ficar indiferente a isso. Mas para Maria é muito óbvio de que a partir do insight, a partir do movimento, a partir de um comando de Jesus, este é um ciclo que começa e tem que terminar. E se Jesus diz algo, coloca algo, provoca algo, isso deve seguir sim ao seu curso. É algo que deve resultar em algo, deve ser obedecido. Deve ser sim, corresponder a esse processo do qual se reconheceu Jesus, se esteve atento a ele para experimentar então obediência àquilo que de fato ele está colocando aqui. E aí, igreja, a sequência natural dessas três ações de Maria, ela é muito natural, porque Maria convoca a obediência dos serviçais e os serviçais obedecem. E enquanto eles obedecem aos comandos de Jesus, o milagre acontece. A presença de Jesus é reconhecida, o foco para Jesus é mantido, a obediência é mantida por parte do comando de Maria e da correspondência dos servos, e então um recomeço se estabelece naquela festa. Eu quero chamar a tua atenção aqui. Que recomeço?
o recomeço de uma melhor festa, uma festa que não acaba, mas que continua. Ela tinha tudo para acabar, ela tinha tudo para ser uma vergonha, ela tinha tudo para ser uma frustração, uma decepção, uma piada na história da família, mas não, essa história, essa festa continua, e ela não pura e simplesmente continua, mas ela continua da melhor forma, com o melhor vinho, o melhor dos melhores, com uma alegria assegurada, alegria de mais vinho, mas não apenas de mais vinho, do melhor vinho, a alegria do milagre, da provisão, da festa que continua, mas que não apenas continua, mas prossegue da melhor maneira. Porque Jesus estava ali. Porque o foco foi colocado na pessoa de Jesus. E mediante o comando de Jesus, mediante a obediência, o milagre e o agir poderoso se concretizou naquele lugar. Então, igreja, nós vamos agora aplicar esses 3 pontos pensando da seguinte forma. Queremos viver recomeços? Queremos aqui, conforme eu introduzi no começo, bons recomeços, os melhores recomeços, os recomeços certos. Nós temos sim, igreja, que aprender com Maria, aprender como, pastor Leandro, entender a importância dessa consciência da presença de Deus na nossa vida. Pode ser num casamento, ou pode ser em qualquer outra parte, lugar da nossa vida e cotidiano. Coisas acontecem, nossas histórias sofrem rupturas, coisas que não dão certo, nem tudo sai ou acontece como a gente espera, o vinho acaba, a alegria é comprometida, uma decepção chega, uma perda de um emprego, uma perda de um familiar, uma doença, uma tragédia, algo imprevisto, coisas dessa natureza estão para acontecer, sim, podem acontecer na evolução da nossa vida. Mas independentemente do que quer que aconteça, nós precisamos sempre termos consciência da presença de Jesus perto de nós. Porque Ele está por perto, Ele está perto daqueles que o invocam. Salmo 145:18 vai nos dizer disso. Ele está na festa, Ele está na história, Ele está na nossa vida. E não importa o que aconteça, não importa o problema ou questão, se na festa, afinal de contas, existe a presença daquele que pode mudar as histórias, daquele que pode transformar infortúnios em recomeços surpreendentes, porque Ele está na festa, porque Ele está no pedaço, porque Ele está na história, na vida. E aqui nós estamos falando sobre Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. Nós estamos falando aqui sobre essa consciência da presença, e nós precisamos entender a nossa vida, a evolução, a caminhada da nossa vida como esse campo, como esse espaço, que poderia ser muito bem no paralelo, similar a um evento como esse casamento, em que coisas inesperadas acontecem, coisas que nós não gostaríamos de ter vivido, coisas que nós preferiríamos ter, de fato, que não tivessem chegado para nós, mas chegaram. E o que fazer? Se entregar à pura e simples tristeza, porque o vinho que nós poderíamos providenciar pelas nossas próprias mãos acabou? Ou será que não, nós de fato devemos reconhecer que independente do que quer que eu atravesse, independente de onde quer que eu esteja, se Jesus está por perto, tudo é diferente, sim. É a presença do Eterno. Maria tinha referência, Maria sabia do que ela estava falando, ela sabia que a esperança dela, sim, havia motivos para confiar, havia consistência, havia um porquê disso. Para e olha na história da tua vida, você não tem referência de coisas do mover, do agir poderoso de Deus na história da sua vida também? Ele está presente. Ele está por perto, e tudo pode sim ser diferente quando essa consciência nos visitar cotidianamente. Em todos os episódios, em todas as tratativas, em todos os passos, em todas as evoluções. Tinha tudo para ser ruim, tinha tudo para ser terrível, tinha tudo para acabar a festa, virar motivo da pior experiência possível, mas havia um convidado especial naquela festa.
Mas existe um convidado, existe um Senhor, existe um possuidor da história da tua vida se você está com Jesus. E Ele é alguém do qual você deve levar contigo sobre a lembrança da presença dEle por perto na sua vida. É Ele, e aquele que pode mudar a história toda. Como eu disse aqui, transformar os piores dos infortúnios nos milagres surpreendentes da parte do céu. Ele pode, igreja, e nós devemos estar em consciência disso. Jesus está no nosso meio, mas aí eu quero chamar a atenção sobre você, como nós estamos então com relação à presença de Jesus. Nós estamos conscientes da presença dele do nosso meio, ou estamos dispersos como se ele nem existisse ou não estivesse presente? Eu chamo essa atenção porque nós estamos vivendo num tempo, irmãos, em que cada vez mais se esquece da presença de Jesus. E eu não estou falando isso da porta da igreja para fora, eu não estou falando isso sobre pessoas que não conhecem, que não convivem, que não amam a Jesus, que não se decidiram por Jesus. Mas eu estou falando do lado de dentro, sim, da igreja. Tantas vezes a gente faz uma decisão, a gente começa uma trajetória, mas daqui a pouco é como se Jesus não estivesse perto de nós. Às vezes até se fala, se menciona, se discursa, mas o fato, a pergunta é: Jesus é uma presença real na sua vida? Ou ele é simplesmente o nome do clube do qual você participa? Eu faço essa pergunta, irmãos, porque o seguinte: quando o pessoal vai dar um nome a um hospital, ou qualquer organismo, entidade pública, se escolhe geralmente o nome de uma pessoa ilustre, não é? E a ideia por trás disso é o quê? É eternizar a lembrança daquela pessoa por meio do nome dela, que foi atrelado a uma biblioteca, um hospital, alguma entidade, enfim. Mas tantas pessoas depois, com o decorrer do tempo, elas vão lá, elas estão em determinado hospital, elas até sabem o nome do hospital. Ah, mas quem foi essa pessoa? Se você entrevistar a maioria da parte das pessoas lá, elas vão saber o nome do hospital, mas elas não vão fazer sequer ideia de quem é aquela pessoa que dá nome àquele local de fato. A ideia que existiu ali foi eternizar aquela pessoa, mas às vezes a pessoa está lá, ela menciona o nome, mas ela não faz ideia de quem quer que seja. E eu chamo essa atenção porque tantas vezes a gente tem visto acontecer muito se tratar a caminhada da vida cristã com Jesus como se fosse só uma religião, uma prática, uma agenda de estar na igreja com algum núcleo de pessoas, de estar com algum agrupamento, pura e simplesmente. E Jesus faz parte desse rol aí. Jesus é a nossa lembrança, Jesus está nessas músicas. Mas aqui o que eu estou querendo dizer e chamar a tua atenção é o quanto de fato essa presença de Jesus, ela infere diretamente nos contextos dos quais nós estamos de fato experimentando no nosso dia a dia. É uma presença real, é uma constatação de que não importa o que aconteça, é a presença dele, o Senhor dessa história. E isso é algo do qual nós devemos prestar atenção e refletir nessa noite. O outro ponto que nós olhamos aqui, foco na pessoa de Jesus. Existem sim muitos que possuem consciência acerca da presença de Jesus, mas é como se assim, Jesus está presente, mas é só mais um na festa. Mas não era assim para Maria. Maria é aquela que diz assim: Jesus está aqui, a gente não pode tirar os olhos dele em nenhum momento. Não podemos nos desatentar dele em nenhum instante. É como se Maria estivesse aqui, nessa igreja aqui, para Maria assim: cadê Jesus? Eu estou de olho nele, não percam ele de vista, porque nós precisamos estar atentos do que ele está dizendo, do que ele está fazendo, do que ele está desejando, do que ele está projetando, para onde ele está dirigindo todo o movimento. É diferente de simplesmente dizer assim: olha, eu estou na igreja, eu sei até que alguém está aí, mas eu não sei, eu estou aqui na frente, de repente essa outra pessoa pode estar na cantina, pode estar à porta do estacionamento, pode estar numa sala aqui do fundo. Eu sei que esse Jesus está por aí, está no pedaço,
Mas assim, se eu estou olhando a Ele diretamente, se eu estou enxergando, se eu estou prestando atenção no que Ele está agindo, fazendo, ou atribuindo aquele contexto, não sei, Ele está por aí, Ele está até por perto, eu sei que Ele está no perímetro aqui, mas... E é exatamente desse ponto que eu estou chamando aqui a nossa atenção, de termos o foco na pessoa de Jesus. É saber que Ele está por perto, mas não apenas está por perto, mas eu estou de olho nele. Eu estou atento, sim, a Ele. Ter foco, ter prioridade, para que a gente não venha se dispersar de quem Jesus realmente é, o que Ele pode fazer, do que Ele está para fazer. Porque Jesus, Ele não pode simplesmente estar naquele local para você, mas Ele precisa ser a pessoa de todo o centro da sua atenção. Jesus não pode ser só mais um na sua vida. Jesus não pode ser só mais uma área da sua vida, mais uma lembrança, algo que também faz parte da sua vida, mas Ele deve regular toda a sua vida e toda a sua existência e tudo que faz parte dela. E é disso que nós estamos falando quando nós estamos dizendo sobre o foco está em Jesus, porque Maria diz, presta atenção em Jesus, fica de olho nele, fica atento a tudo que ele disser, ao que ele colocar. E na medida que existe essa consciência e foco, sim, para que a gente também viva obediência na nossa vida. Obediência dentro da consciência do que Ele está fazendo, com o foco certo para viver os recomeços, o novo do Senhor por meio da obediência. Vocês estão percebendo aqui nessa história? Uma nova festa recomeçou, gente. A melhor festa, o melhor vinho, quando se ouve atenção à presença de Jesus, o foco nele e a obediência. E eu estou trazendo aqui para as nossas vidas, para os nossos cotidianos, para as nossas trajetórias também, o entender, claro, desse processo completo. Entendendo que não é uma obediência sem consciência, porque se a gente só for obedecer a coisas que de alguma forma nós estamos absorvendo, sem consciência, vai virar legalismo. A gente está obedecendo porque de alguma forma o meio está me induzindo a obedecer. Não, você está obedecendo porque você está percebendo, você está se relacionando com esse Jesus que coloca as direções para a sua vida. E com foco para que você não perca, não fique disperso ao longo do processo, para que você fique observando. E este é o caminho dos recomeços reais da parte de Deus para nós, com foco em Jesus, para obedecer a Ele totalmente. E quando nós obedecemos totalmente a Ele, conscientes da presença dEle e com os olhos voltados para Ele, o melhor da festa vem, o melhor das nossas vidas vem, o vinho novo especial da parte de Deus para nós, os recomeços que nós precisamos. E concluindo aqui, o texto de João vai nos dizer que este foi o primeiro milagre de Jesus. E eu quero lembrar aqui com você que o grande propósito do Evangelho de João é mostrar a glória do Filho de Deus, de Jesus Cristo, ao mundo. E nesse trecho ele vai nos dizer que com esse episódio Jesus revelou a sua glória para os seus discípulos. Então eu chamo a tua atenção aqui, quando uma serva do Senhor, ela entende na presença de quem ela está, quando ela convoca para que o foco esteja totalmente vinculado a essa presença e a obediência acontece, aquilo traz uma nova realidade, aquilo traz um recomeço novo, especial, que não somente abençoa a vida dela, mas a todos os presentes da festa, porque o vinho novo está lá para todos. Porque aquilo que Jesus fez para todos. É disso que nós chamamos transbordar. Transbordar porque não é algo somente para aquele recipiente que recebeu aquilo, mas sai para fora, alcança outros. É o grande milagre que alcança os discípulos de Jesus também. E é a partir daí que algo tão maravilhoso acontece na vida de todos que estão ali, presentes, experimentando o agir de Deus. Bruce, um estudioso, um teólogo do Evangelho de João, ele vem falar que essa é o brilho da passagem, em dizer que quando Jesus ele é entronizado, ele é reconhecido, ele é percebido e ele é de fato experimentado pelos que estão diante dele,
o melhor vem, o novo vem, o recomeço vem. E é disso que nós estamos falando aqui. Esse é um momento para você com Deus, meus irmãos, para mim e você estarmos diante de Deus e pensarmos sobre, sim, esse recomeço do qual nós estamos falando. Recomeçar da forma certa. Não, olha, janeiro já praticamente está do meio para frente, já prestes a acabar. E nós não estamos falando de um ano belo, lindo, mágico. Nós estamos falando de um ano de propósitos do Senhor. Nós estamos olhando para um ano e falando assim, vamos recomeçar, mas vamos fazer como Maria. Vamos perceber que nessa história, para além dela, o Leandro é o que menos importa, porque o que importa é a presença de Jesus na vida do Leandro e em tudo que faz parte da vida dele. É a presença de Jesus na história dessa igreja. É a presença de Jesus que está aqui por perto, sim, na minha e na sua vida. E você que é dele, olhar para ele e falar assim, uau, como isso é lindo e especial, Jesus está aqui e eu estou consciente disso. Eu não estou ignorante, eu não estou indiferente, eu não estou desapercebido disso, mas eu estou percebendo que Ele está aqui, e essa presença é real, essa presença é real porque Ele está aqui, porque eu o honro, eu reconheço, eu faço dessa a maior presença, a maior visibilidade, a maior honra, o melhor olhar, o melhor foco do que eu possa ter aqui. Porque Jesus, eu estou de olho em Ti, Jesus. Eu estou com o meu foco em Ti, Jesus. Porque eu não quero simplesmente seguir o curso daquilo que com os meus próprios braços eu posso fazer. Porque se ficar por minha conta, Jesus, a alegria vai embora, o vinho acaba. É o pior vinho, Jesus. Mas Jesus, eu sei que você está por perto e eu estou olhando para Ti, Jesus. Eu estou entendendo, Senhor, que quando o Senhor fala o novo vem, é um novo poderoso da parte de Deus, da parte dos céus. E eu quero viver isso, Jesus. Eu quero viver isso e para isso eu te observo. Para isso eu estou atento àquilo que só o Senhor pode fazer, porque é contigo, Jesus, que vem a melhor parte da festa. O melhor vinho, a melhor parte da vida, o renovo, a transformação, o experimentar da santidade, o experimentar daquilo que Jesus faz, dos milagres poderosos que impactam a você, mas impactam aos outros que estão próximos a você também, porque transborda, sai para além da sua vida, porque a glória de Deus ela é tão grande, tão poderosa, que ela não cabe dentro de você, e quando você então se rende, quando você fala, ó, presença real, aqui está, eu presto atenção, eu aguardo o comando para obedecer, o recomeço vem, e essa glória ela vem, ela promove a obra de Deus poderosa, e transborda e abençoa os contextos nos quais Deus tem me colocado para ser instrumento da glória dEle. E é este recomeço que está proposto para nós, meus irmãos. Nós temos pensado aqui muitas coisas ao longo desse mês, mas olhando à luz dessa passagem aqui, nós precisamos olhar e falar, sim, grandes coisas tem o Senhor para nós, porque a vida não pode ser igual, a vida não pode ser algo com o qual eu me contente com o que eu já experimentei, mas se o Deus do renovo, o Deus da grandeza, o Deus dos milagres está por perto, Ele fará grandes coisas se eu ficar com o foco ligado a Ele e totalmente obediente àquilo que Ele me comandar. E essa é a vida que nós temos a viver diante de Deus, meus irmãos. A vida de olhar, observar Jesus Cristo nas nossas vidas, digno como é aquele que ousadamente nos amou para mudar a história da nossa festa, para mudar a história da nossa vida. Ele é lindo, Ele é especial, Ele nos deu uma nova vida na presença do Pai, Ele nos religou ao Pai, e Ele tem grandes coisas para mim e para você, e nós não podemos sair dessa vida contentados com o vinho que nós produzimos de nós mesmos, mas temos que estar atentos a Jesus o tempo todo. Conscientes da presença, João 15:15, Jesus diz aos seus discípulos em João 15:5, olha, sem mim vocês nada podem fazer. É Jesus dizendo para os discípulos, vocês precisam de mim para que haja vinho novo, para que haja recomeços, para que haja grandes coisas na vida de vocês.
com foco e olhar atento, fito em Jesus. Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer assim para a gente: corramos a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. E tudo isso para o quê? Para obedecer e assim viver os recomeços das festas, das vidas das quais Deus tem nos colocado para viver. João 14, 21 nos diz: Jesus dizendo aos seus discípulos mais uma vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E a vida está colocada diante de nós, para vivermos os recomeços que Deus tem para nós. Deus está olhando para nós hoje à noite e está nos dizendo assim: quero vinho novo para vocês. O vinho novo que a presença reconhecida, que o foco destacado e a obediência vão trazer quando vocês se humilharem e se prostrarem à presença real dele e se depararem com o algo especial que só ele pode fazer, meus irmãos. Vamos orar nesse instante? Feche os seus olhos. Senhor, neste lugar Tu és real. Sim, o Senhor é real. E a Tua palavra nos impulsiona a reconhecer essa presença maravilhosa do Senhor na nossa vida. Tantas vezes, ó Pai, nós sim percebemos, Pai, que o cotidiano, a correria da vida nos faz apenas pensar numa situação da qual, Jesus ele está por perto, mas o que é mesmo que Jesus está fazendo? O que é mesmo que Jesus está falando? Jesus está por perto, mas eu não sei exatamente o que Jesus está fazendo. Quantas vezes, Pai, os Teus filhos se perdem no caminho, porque estão na festa, mas não estão conscientes da presença mais especial que ali está. Não estão valorizando, não estão com foco ligado naquilo que o Senhor está fazendo. E tantas vezes, então, sim, o vinho acaba. E as frustrações batem à porta, as decepções, as tristezas. O achar que então a história está comprometida. Mas hoje aqui a Tua palavra nos aponta, Pai, para alguém que quando está no contexto tudo é diferente. Essa é a realidade que nós deparamos hoje, Pai. Essa é a realidade que a Tua palavra nos situa, nos estabelece. É a realidade, Pai. A realidade que nos faz ver tudo aquilo do qual nós já experimentamos e vimos. Quantos milagres, quantos grandes feitos o Senhor já fez na nossa vida, Pai. E estamos aqui hoje conscientes que a mesma presença que já atuou, que já fez nas nossas vidas, aqui está presente, Senhor. Aqui está no nosso meio e queremos, ó Pai, nesse exercício de refletir, pensar o recomeço, nós queremos entender sim e dizer, ó Pai, ao Senhor que é um recomeço que precisa ser da forma certa. O recomeço certo é quando a gente parte do princípio de que tem que começar pela presença principal do que está na nossa vida, que é a presença de Jesus. É aquilo que Jesus pode dizer, é aquilo que Jesus está para fazer, é aquilo que só Ele pode, Senhor Deus, sim, realizar. E não adianta recomeçar se essa consciência não nos acompanhar, Senhor. Então venha com o Teu povo nessa noite, Senhor Deus, venha com todos os nossos corações, nos fazer, ó Pai, enxergar dessa presença real que está em nós, que está próxima a nós, e queremos, ó Pai, viver dela a cada mínimo instante de vida, ó Pai. Não podemos, ó Pai, avançar para os próximos passos de vida, ó Pai, sem valorizar, sem honrar, sem buscar, ó Pai, trazer aos nossos olhos essa presença tão marcante, ó Pai, a respeito do que o Senhor tem a dizer, a fazer, a realizar, Pai, porque é o Senhor que sabe do vinho novo que o Senhor tem para as nossas histórias, para os nossos contextos, Pai. É o Senhor e não nós, Pai. É o Senhor e não qualquer outra pessoa, Senhor, mas é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajude, ó Pai, atue aqui, ó Pai, nesse momento em meio à Tua igreja, Senhor. Seja esse um tempo da gente parar em meio a esse barulho todo, a esse agito das vozes, ó Pai, que ecoam, que a gente saiba parar para reconhecer a única voz que deve de fato ser percebida quanto ao que Ele disser, quanto ao comando que Ele estabelecer,
quanto à obediência que Ele nos conclamar, porque é esse o caminho que percorre-se, Senhor Deus, para experimentar o algo novo, as grandes coisas que o Senhor tem para nós. E hoje, Pai, como servo Teu, como filho Teu, que busca por isso, junto dessa amada igreja, eu quero clamar por isso para mim e para a vida desses meus irmãos aqui, Senhor Deus. Queremos do Teu vinho novo, Senhor, e queremos então, ó Pai, conscientes dessa Tua presença que é real, Pai, recomeçar dizendo assim: estamos de olho em Você, Jesus. Estamos de olho em Você porque não vale a pena olhar para nenhuma outra direção, Jesus. Não há nenhum outro sonho que vale a pena, senão, Senhor Deus, aqueles que o Senhor tem por meio das suas chamadas às obediências que o Senhor reserva para nós. Queremos provar do bom vinho, ó Pai, ao longo dos dias que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, te servindo, Pai, realizando Teus propósitos, servindo nos ministérios que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, sendo bênção na vida das pessoas, transbordando da glória, Pai, porque conscientes da presença, com foco no Senhor e obedecendo ao Pai, sim, teremos tantos milagres e grandes coisas a experimentar, que não ficarão contidos pura e simplesmente nas nossas vidas, mas transbordarão para os outros também, porque é a Tua luz, ó Pai, que passa pela gente, alcança outros quando somos inundados pela glória, ó Pai, e é uma glória que não somente nos preenche, mas nos leva para a vida dos tantos dos outros que o Senhor tem a abençoar por meio das nossas vidas também. Traga vinho novo, ó Pai, na vida do Teu povo, Senhor, que estejamos com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, conscientes da presença real, para desfrutar dos milagres que o Senhor tem e das grandes coisas que o Senhor tem para esse lugar, para essas vidas, para as nossas vidas que aqui estamos. E Senhor Jesus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não provou, Pai, desse vinho novo, Pai, de nenhuma medida dele, se há alguém aqui ainda que não se deparou com a presença transformadora que faz toda a diferença na trajetória da vida, que hoje seja uma noite de salvação, Senhor. Que hoje seja uma noite de quebrantamento na Tua presença, Senhor. Que hoje seja uma noite de decisão, de assumir, em dizer: quero recomeçar, quero provar do melhor que está por vir, do melhor que eu não tenho, mas que Jesus tem para mim, porque Ele, sim, é o Senhor que eu quero para a minha vida, Ele é o Salvador que falta aqui na festa da minha vida. E que hoje seja uma noite de salvação para isso, Senhor Deus. Nós clamamos assim por isso. Nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo, e que as consolações e a comunhão, ó Pai, do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus aqui nessa igreja reunida, nos canais, nas redes e por onde quer que a gente vá ao longo dessa semana, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: que o Senhor te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana poderosa na presença do Espírito Santo de Deus.